Sejam bem-vindos, estamos aqui com Júlio Machado para poder falar sobre o filme A Sombra do Pai, que acabou de estrear na competição do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E é um privilégio podermos ver um filme de uma cineasta incrível como a Gabi. A Gabriela já lançou um filme no circuito comercial esse ano, que é o Animal Cordial. E estamos agora com o seu segundo filme de longa-metragem, com uma carreira extensa em curtas-metragens, com uma carreira extensa em roteiro cinematográfico para outros cineastas em longas. E o Júlio conseguiu uma proeza. E essa é a primeira pergunta. Júlio estreia nesse longa de terror, de horror psicológico. Eu acho que você nunca antes havia feito terror assumido. Nunca, eu cheguei perto disso, no Trabalhar Cansa, da Juliana e do Marco Dutra, mas numa participação muito rápida. Enfim, agora de fato pude me aproximar com mais intensidade da proposta. E eu pergunto sobre essa proposta justamente porque um estigma que a gente tem do cinema de terror, que seria, vamos dizer, menos na seara de gêneros, quando na verdade o terror está embrenhado em todos os gêneros. Abrir o jornal hoje em dia é terror. Como foi trabalhar essa realidade através desse ângulo? Eu não sou aquela pessoa íntima dos gêneros, do terror especificamente, e acho que a gente entendeu no começo do processo que isso era até bom, porque não seria interessante que eu tivesse um distanciamento, uma observação, uma análise sobre o que a gente estava fazendo. Era interessante que eu me mantivesse nessa ignorância, digamos, conceitual, para que buscasse encontrar os estados daquele ser, daquela pessoa que a gente estava tentando retratar. É um zumbi, né? Um morto-vivo, então a dificuldade maior que se apresentou foi o fato de que ele é meio linear, ele não tem curvas psicológicas muito evidentes, então isso se apresentou como uma dificuldade e um desafio, e a abordagem foi como qualquer outra abordagem, no sentido de que tem que se fazer um voto de confiança para o que o diretor está propondo e uma entrega da sua total disponibilidade para as propostas que forem pintando, né? O ator nunca tem domínio sobre o que está sendo filmado, sobre como isso vai ser montado. Isso, ao mesmo tempo em que pode ser motivo para uma angústia muito grande durante a feitura do trabalho, também é uma possibilidade de liberdade muito grande. Então, eu acho que a chave é a confiança. Então é isso, não me debrucei especificamente sobre a consciência de estar fazendo um filme de gênero. Isso foi muito libertador. Tanto que assisti o filme ontem pela primeira vez depois de 2 anos de ter filmado, foi uma experiência um pouco traumática, chocante, pavorosa, tudo aquilo que o cinema de gênero procura, né, estabelecer como experiência estética no espectador. Foi uma experiência interessante, assim. É isso, pelas mãos da Gabriela, que é um privilégio enorme, né? Já que ela tem essa pesquisa tão aprofundada e também é uma roteirista e uma diretora muito exigente consigo própria, com aquilo que ela está disposta a fazer, e isso ela transmite generosamente para toda a equipe. Ela nos dá direcionamentos muito claros e então essa relação de confiança e de entrega acaba se estabelecendo com mais facilidade. Uma coisa interessante você falar isso é que, como nós falamos, né, essa questão da fábula e a questão do zumbi. O filme é um drama sobre perda, mas ele consegue se passar através da linguagem de gênero. Sim. Então, uma pergunta, as pessoas talvez pensem, como é interpretar um zumbi, né? E não. Ele, na verdade, traz todas as questões sociais, sociológicas para o personagem. Se tornar um zumbi você tá no dia a dia, cansado, injustiçado. Como foi ter essas nuances de rosto que não precisam daquele clichê, mas podem buscar a nossa brasilidade do personagem? Pois é, acho que a maior gratidão que eu tenho por esse processo, o maior prazer que eu senti ao fazer esse processo foi justamente encontrar nele a oportunidade de me refletir como pessoa, como cidadão. E justamente porque é isso, não há distância entre um zumbi imagético, cinematográfico, imaginado e um cidadão de 2018 em qualquer lugar do mundo. Então essa investigação sobre que aspectos do meu estado emocional ou do meu posicionamento de mundo poderiam ser explorados para emprestar, digamos, para esse personagem, esse exercício, essa brincadeira foi o que de mais prazeroso eu encontrei no processo, porque
estamos todos sujeitos a esse estado de morto-vivo, de morto em vida, já que o que reina ou o que nos define normalmente, socialmente, é aquilo que possuímos e não aquilo que sentimos. Então é justamente esse conflito, esse pai que não consegue estabelecer um vínculo com essa filha, o que está em jogo, né? Como através do trabalho massacrante e da repetição daquele cotidiano, esse homem vai perdendo a sua capacidade subjetiva de respirar uma existência no instante presente, assim. Isso é facilmente encontrado em cada um de nós, né? Então foi muito fascinante descobrir que não havia distância entre a nossa vida concreta, real, do nosso dia a dia no Brasil, né? Também pensar o gênero na perspectiva do cinema brasileiro, né? Também é muito curioso, tal. Entender que não tem distância, que está tudo ali, que tudo faz parte da mesma massa humana, das mesmas possibilidades. Isso foi fascinante e acho que o resultado está aí. Eu vou levar um tempo para processar, vou ter que ver o filme mais umas 5 vezes para conseguir gozar da experiência como espectador, mas acho que fomos felizes assim, fazendo, e o resultado está aí para ser dividido agora, compartilhado. Quem sabe gerar uma reflexão a respeito justamente dessa condição a que estamos sujeitos, não é? O tempo passa muito rápido, então é importante estarmos atentos e através do cinema refletir sobre isso. Enfim, é uma possibilidade, né? A gente pensar sobre o quão zumbi a gente tem se tornado, né? Depende de cada um de nós fazer as rupturas desse movimento cíclico repetitivo que o trabalho muitas vezes nos coloca. Encontrar respiros, pequenos encontros, valorizar os encontros. E estamos falando isso logo aqui em Brasília, né? Logo aqui em Brasília, pois é. Onde ocorrem as revoluções e os direitos sociais são discutidos, né? Exatamente, onde deveria, né, acontecer. Deveria. Enfim, a evolução, né, do nosso caráter social, nossa sociedade. Acho muito simbólico, muito significativo, faz muito sentido A Sombra do Pai aparecer em Brasília nesse momento, há poucos dias dele. A Sombra do Pai, da nação. A Sombra do Pai numa nação sob penumbra, né? Enfim. Júlio, continuando nessa mesma esteira que você está colocando, que eu achei super interessante, fiquei me perguntando também como foi trabalhar com uma criança, e nesse sentido também do homem, né, adulto, que vai virando zumbi, e aí aquela criança, uma menina que representa uma renovação, uma esperança de alguma possibilidade no futuro. Como foi essa conjugação, né, de trabalhar com uma criança, uma menina tão interessantíssima, né, que está atuando belamente no filme, mas além disso esse contraste também de um homem adulto que está em estado de decomposição, deterioração, uma criança, uma menina que está ali naquela pulsão de vida, numa esperança de uma renovação de alguma forma dessa realidade que a gente está vivendo. E eu acrescentaria ainda o próprio trabalho do ator como metalinguagem ali, porque tudo que um ator deseja é conseguir ser uma criança, é conseguir lidar com qualquer processo com a ingenuidade de uma criança, conseguir brincar, jogar com aquelas situações sem a carga que já contamina o nosso DNA, a carga de reflexão, a carga de crítica. Então, não só no encontro desse adulto com essa criança, eu pude ter essa oportunidade de investigar isso, como também nessa relação do ator, né? Então foi muito rico, como a gente aprendeu com a Nina, sabe, né? No sentido não só da disposição, da presença cênica para o jogo, mas principalmente nos bastidores, assim, a maneira como aquela menina lida com o fazer, né? Com a repetição do dia a dia ali no set. Eu acho que isso serve não só para o ator, mas para todo adulto mesmo, observar a criança e tentar investigar em si o que da criança foi perdido. É um trabalho importante, né? Porque a criança traz o humano dela sem filtros críticos, sem a herança e o acúmulo de experiências que muitas vezes nos racionalizam muito demais. Acho que o que está faltando é quebrar um pouco do pragmatismo, para que a humanidade possa pensar numa possibilidade de ser mais leve e feliz e fazer com que os encontros façam mais sentido. Uma pergunta específica sobre a presença cênica, e nisso eu pergunto em relação ao corpo, à expressão.
você já veio de um trabalho que, pelo menos eu, particularmente, considero um dos melhores trabalhos na atuação masculina do ano passado, que é Joaquim, em que ele interpreta Tiradentes. Nós vemos a história com H maiúsculo, mas uma história antes da história. Antes do Tiradentes, nós estamos acostumados a falar. E, ao mesmo tempo, você também ali tem várias transgressões de corpo, prescinde um pouco do diálogo, o seu personagem vai se desconstruindo, se sujando, se fragmentando até juntar o quebra-cabeça. É até irônico dizer quebra-cabeça do Tiradentes, mas que a gente entende do personagem, porque no fim, que é o início, é a cena inicial do filme, tem uma interseção com este filme agora. Lá você também tem essa fragmentação que aqui seu corpo está tão presente, suas costas são praticamente um personagem à parte dentro do filme, né? Por causa da ferida que vai aumentando. Como foi trabalhar o corpo, prescindindo de diálogo e dizer tanto todos os personagens falam um pouco, acho que a única exceção é a Luciana Paz, né? Sim, acho que um personagem que fale pouco te coloca na possibilidade de ir para o que tem de mais precioso no jeito de fazer cinema, eu acho, que é justamente se colocar num estado, numa disponibilidade sem a pretensão de controlar aquele processo, né? É o diretor que tem aquilo em mente, como vai montar aquilo, então não ter muitas situações em que a racionalidade tem que ser acessada para a construção de um discurso e tal, te ajuda a empurrar. É um caso comum entre esse filme da Gabriela e o Joaquim, essa abordagem física mesmo. No filme da Gabriela a gente tinha um ritual diário no set de cansaço. A ideia era que eu me cansasse, entrasse em cena cansado, porque isso em si já te coloca num estado de presença em que as situações, quando viessem, elas poderiam ser abordadas com aquele estado, não pelo filtro da racionalidade. Acho que isso, de um modo geral, para fazer cinema, acho isso sempre muito interessante. E tive a sorte de, nesses dois processos, ter isso em comum. Assim, a abordagem sempre foi física. O Joaquim, muito do trabalho foi dedicado para o dia a dia, daquele cotidiano, né, do que seria aquele cotidiano daquelas pessoas no garimpo, na terra, na relação com os animais. E no da Gabriela, esse ritual dentro da construção civil, né? Esse filme, todo dia no set eu chegava e ficava carregando tijolos, uma espécie de dança, de repetição cíclica, quebrando parede, de um movimento quebrando parede e com isso quebrando também toda e qualquer possibilidade de construção racional daquele processo. Eu acho que isso acaba contribuindo muito para esses estados. Quando um personagem não tem muita fala, isso é um chão que se constrói de solidez, assim, de um estado, né? Nós buscamos. Agradeço pela entrevista. Eu que agradeço. Tem a honra de poder assistir ao filme A Sombra do Pai aqui no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e estamos ansiosos. Tem alguma previsão de estreia ano que vem? Não sabemos ainda, eu realmente não sei, mas ano que vem acho que está dentro de um prazo interessante, porque esse tipo de cinema ele tem que percorrer os festivais, né, que são os espaços que valorizam isso, para que os debates acerca do filme impulsionem esse lançamento. Então torcemos para que hajam esses festivais e esses debates, que o lançamento possa alcançar o maior número de pessoas, né, com esse propósito. Fomentar a cultura. Exatamente. Obrigado. Eu que agradeço.